E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4 e verso de número 26 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 4 e verso de número 26. Senhor, nós louvamos o Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor porque em todo o tempo o Senhor é presente. O Senhor é fiel, o Senhor não nos desampara, o Senhor não abandona e por causa da Tua presença nós permanecemos, por causa da Tua presença nós prevalecemos, nós não vamos desanimar, nós vamos continuar no caminho que o Senhor tem apontado. Nós colocamos esse tempo, Pai, pedindo a orientação, a graça, o favor do Senhor. Obrigado, meu amigo Espírito Santo, pela Tua presença, que é tão real, que é tão verdadeira no nosso meio. Obrigado, vem falar ao nosso coração, vem trazer ao nosso coração nessa tarde direção, graça, vem trazer ao nosso coração cura, vem trazer sobre nós força, entendimento, para que se cumpra em todo o tempo o plano do Senhor sobre a nossa vida. É o que nós oramos em nome de Jesus. Marcos capítulo 4 e verso 26 diz assim: e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra, noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e em o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. Glória a Deus. Eu creio que é um tempo de colheita na nossa vida, é um tempo de colher. Existem algumas verdades para a nossa vida que elas são muito importantes e nós precisamos relembrar, tanto para a nossa vida física, quanto para a nossa vida espiritual, quanto para a nossa vida ministerial. São verdades que nós não podemos esquecer. E uma dessas verdades é que nós fomos criados para dar fruto. Você pode dizer para quem está ao teu lado, diga, olha aí para a pessoa e diga: você foi criado para dar fruto, você foi criado para frutificar, a senhora foi criada para frutificar, você foi criado para frutificar em nome de Jesus. Mas quando a gente fala de dar frutos, para algumas pessoas isso parece algo tão pesado. Quando a gente fala em dar frutos, algumas pessoas sentem um peso, parece que isso é algo tão difícil, Quando fala de frutificar, para alguns parece que é um fardo. Mas na verdade, quando nós entendemos o que significa frutificação no reino de Deus, isso se torna leve, porque na verdade a frutificação no reino de Deus vai acontecer de maneira natural. Não, melhor dizendo, já está acontecendo de maneira natural. Muitas vezes até mesmo sem a gente estar ali preocupado com isso. João capítulo 14, verso 16, João capítulo 15 e verso 16, Jesus fala algo tão importante. A gente já ouviu isso inúmeras vezes, mas eu sinto de te relembrar, porque às vezes a gente esquece, às vezes a gente não se lembra, às vezes a gente deixa cair no esquecimento uma sentença tão poderosa. E a Bíblia diz assim, Jesus dizendo: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Meu Deus, irmão, é Jesus falando, aleluia. Olha só quem está falando. Jesus está dizendo assim: gente, vocês não sabem, não foi vocês que me escolheram. Vocês podem achar que foi, porque vocês vêm até mim, a gente vem para um culto, a gente vem para uma caminhada, a gente vive um discipulado e a gente pensa, fui eu que escolhi Jesus. Mas Jesus está dizendo assim: gente, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi você. Não, irmão, você entendeu o que eu estou te dizendo? Que Jesus te escolheu, que Jesus escolheu você, que você é escolhida de Jesus, que você é escolhido de Jesus. Para quê? Ele diz: para que você vá e você dê fruto, e esse fruto
permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Então aqui a gente começa a entender que o fato de dar fruto não está relacionado com a nossa ação. O fato de dar frutos não está relacionado com o que a gente faz, mas o fato de dar frutos está relacionado ao fato de que Jesus nos escolheu para isso. Olha só, dar frutos está relacionado ao propósito de Deus para nós. Não é o que a gente faz. O problema é que a gente traz para o espiritual a mesma configuração do mundo natural. No mundo natural a gente vale por aquilo que a gente faz. Você tem que produzir, você tem que fazer e fazer muito para ter valor. Mas no reino de Deus o nosso valor não está naquilo que a gente faz. O nosso valor está naquilo que Ele fez por nós. Ele escolheu e nos escolheu com um propósito: frutificar. Por isso, quando a gente fala de multiplicação, a gente fala de crescimento, a gente fala de frutificação. Quando a gente fala disso vir sobre a sua vida, né, é quase como um milagre que isso vai acontecer. Isso vai, eu sei que pode parecer, pastor, está quase parecendo heresia, está beirando heresia, né? Mas essa frutificação, essa multiplicação, esse crescimento virá na nossa vida quase como um milagre, porque não tem a ver com o que nós podemos fazer no esforço natural. Irmão, observa, se você vai fazer qualquer coisa, um trabalho, um serviço, um servir, um liderar, e você estiver fazendo no teu esforço natural, não cresce, não frutifica e você se desgasta. Termina o período, termina o ano e vai acabar. Por quê? Porque você tentou fazer de maneira natural. Então você vai entender que essa frutificação, esse crescimento, e quando a gente fala de frutificar, irmão, não está ligado só à igreja, né? Não está ligado só ao contexto ministerial. Hoje quem tem uma família multiplicou. Era um, virou dois, é aquela fotinho que a gente fez, né? Era um, virou dois, depois 3, 4, 5, está indo para o sexto, não é assim? Vai frutificando. Criar uma família é frutificar, ter filhos é frutificar, ter um casamento, ter uma vida profissional bem-sucedida é frutificar. E nós vamos entender, né, a ação de Deus. Então, quando a gente fala de milagre, você precisa entender algo. Antes de nós vermos um milagre, antes de nós recebermos um milagre, nós vamos ouvir acerca de um milagre. A primeira ação, a primeira interação de um milagre na nossa vida vem pelo ouvir. A gente não vai ver, a gente não vai viver sem antes ouvir. Quem está ouvindo aqui hoje falar de milagre? Quem crê que esse milagre é para a tua vida? Aleluia, glória a Deus. Então, antes de ver, nós vamos ouvir a respeito do milagre. Deus envia a palavra e a forma como você reage com ela, a forma como você reage com essa palavra vai determinar o seu fracasso ou o seu sucesso. Ontem foi uma reverberação do céu aqui, não foi? A partir da palavra. Mas aquilo que a gente faz com a palavra que a gente recebe é que vai determinar se a gente vai ser avivado ou não. A palavra era de avivamento, o mover era de avivamento, né? O derramar era de avivamento. Mas se a gente sair daqui e decidir não dar uma resposta a essa palavra, não tem avivamento. Então, o primeiro milagre é acerca do ouvir, acerca do milagre. A primeira interação é ouvir acerca do milagre. Só que entenda algo, eu acho isso tão lindo, né? Milagre não converte ninguém. Ninguém se converte por causa do milagre. Não é o milagre que converte, mas o que o milagre faz? O milagre atrai multidões. É o milagre que gera o crescimento, está entendendo? Tem gente que vai ouvir do milagre que você viveu, e o milagre que você viveu vai atrair pessoas ao teu redor. Tem gente que vai ver o milagre que Deus está fazendo na tua casa. Então, o milagre, ele não convence, mas ele atrai multidões. O que converte as pessoas é a forma como nós interagimos com a palavra de Deus. Se você for ver biblicamente, a maioria dos milagres que Jesus realizou foi do lado de fora. Não foi nos que estavam juntos, não foi nos que estavam dentro, né?
O próprio apóstolo Paulo certa vez vai dizer a Deus: Deus, existe um espinho na minha carne, que eu já clamei, o diabo me esbofeteia por causa dele, por que é que o Senhor não arranca? Paulo, porque você já entendeu que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Mas tem um aleijado na porta do templo, que vai receber um milagre, para entrar para o lado de dentro, está entendendo? O milagre é para trazer, o milagre é para aproximar. Então o primeiro estágio do milagre é a seca de ouvir. Quem está ouvindo a palavra e recebendo aí como milagre na sua vida hoje? Então nós lemos o texto, e a primeira colocação que esse texto aqui do capítulo 4 de Marcos, no verso 26 nos ensina ele diz, e ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente. Ao que se assemelha o reino de Deus? E nesse momento a conotação, a instrução, o ensino que Jesus está trazendo é esse. Ele é comparado a um homem que lança a semente. Quem está no reino de Deus aí? Quem faz parte desse reino? Então a primeira orientação para você é essa: lance a semente. Todos nós aqui temos sementes para ser semeada. Todos os dias, quando você acorda, você tem aí, você tem um cesto cheios de semente para ser lançada. Você tem no mínimo, pensa aí quantos minutos nós temos em um dia. Cada minuto é um momento em que nós podemos fazer algo, em que uma semente pode ser lançada. Mas quando chegar a meia-noite, as sementes desse dia vão ser aniquilada, já não existe mais. Está entendendo? 24 horas, calcula aí quanto dá 24 horas vezes 60 minutos. 6 vezes 2, 120, 6 vezes 4, 24, 144 minutos, está certo ou não? Me corrija aí. Só jovem, só universitário aqui, e estão tudo me olhando assustado. 60 minutos vezes 20, 120, 6 vezes 4, 24, 144. Tem algo errado que não está certo? Faz aí e me responde. Quanto tempo nós temos que quando bater meia-noite vai acabar? O que nós estamos fazendo com cada uma dessas sementes? Então o texto está dizendo: olha, existe uma necessidade de lançar a semente na terra. Tudo que nós fazemos na nossa vida é uma semeadura. Você vir para cá nessa tarde, você está semeando. Quando você decidiu vir para a igreja, vir cultuar, vir servir, vir adorar, é uma semente que você está lançando. Então nós semeamos palavras, nós semeamos atitudes, nós semeamos gestos, nós semeamos ações. Olha o tema da mensagem hoje: é não critique, frutifique. Porque criticar a gente faz de maneira natural, não deveria. A crítica não deveria passar pela boca de um cristão. A reclamação não deveria fazer parte da vida de alguém que crê em Deus. Ao invés de criticar, vamos frutificar. Que lembra, Jesus não nos escolheu para a gente criticar, Ele nos escolheu para frutificarmos, para darmos frutos. Então cada momento é um momento que nós temos de, ao invés de reclamar, de semear. Ao invés de criticar, de frutificar. Então observe aqui algo muito importante. Tudo que fazemos é uma semente. Quando eu falo é uma semente, quando eu ajo é uma semente, cada gesto é uma semente, cada ação é uma semente. Então nós precisamos nos preocupar com a qualidade da semente que nós estamos lançando. Qual é a qualidade da semente que nós estamos plantando? Você lembra lá de Números 13? Números 13 é quando Deus chama Moisés para levantar espias, para observar a terra que o Senhor entregaria como posse. E ele diz: levanta aí uns homens para ser espias, e que eles vão para a terra, 12 espias, para observar. O que é um espia? Espia é um vigia. Espia é um sentinela, é um espião, é alguém que foi observar aquela terra. Sabe o que é interessante de Números 13? Que nós encontramos lá espias positivos e espias negativos. Então vamos lá, fala comigo. Espias positivos, mas fala com fé, irmão. Espias positivos
e espias negativos. Quem são os espias negativos? Aqueles que falam de si e dos outros. Quem são os espias positivos? Aqueles que falam de Deus. A minha pergunta hoje para nós é: quem somos nós? Espias positivos que estão apontando para Deus? Não, tem gigante, a batalha é grande, mas o nosso Senhor já nos deu. Então Josué e Caleb vão dizer: subamos e vamos possuir essa terra, porque o Senhor já nos entregou como herança. Mas tinha um povo lá que estava dizendo assim: eita, mas é gigante, eles são grandes, nós parecemos gafanhoto, né? Não, meu irmão, se Deus prometeu, vai acontecer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No tempo, irmão, é tão lindo, né? Porque esses homens que são aqui os juízes positivos, nós não sabemos o nome dos juízes negativos. Que não vale a pena lembrar o nome de alguém que não produz algo positivo. Não vale a pena lembrar o nome de gente que não alimenta a nossa fé. São, de 12, 10 são negativos. A Bíblia não cita o nome de um. 2 são positivos. A Bíblia cita o nome dos 2. Josué e Caleb. Teu nome vai ser lembrado daqui a um tempo. Seu nome talvez não vai estar na Bíblia, mas vai estar no livro da história da tua vida, da tua família, dos teus filhos, dos teus netos. Olha, ele era positivo, ele não falava dos outros, ele não se menosprezava, ele falava da grandeza do seu Deus. Aleluia! Sabe o que é lindo? O tempo passa, 40 anos se passam desde o dia que Deus prometeu dar a eles essa terra. 40 anos depois, Caleb vai dizer: a minha força ainda é como 40 anos atrás, e aquilo que o Senhor me deu, eu vou tomar posse. A nossa força muda de uma semana para outra. A nossa força se não aconteceu de hoje para amanhã eu desanimo, se não aconteceu de hoje para a semana que vem eu desisto, eu já não quero mais. Não, aquele que prometeu é justo, é fiel para cumprir. Pode passar o tempo que passar. Não sei se você já entendeu, irmão, isso é tão simples e é tão preciso para nós. A demora não é porque Deus está preparando a promessa para te entregar. Vou repetir: aquilo que está demorando para acontecer, não é porque Deus está preparando a promessa para te entregar. Não, Deus quando promete já está pronto. Então a demora não é para que Deus prepare a promessa para te entregar. Ele está preparando você para receber. Aleluia! Não é preparar a promessa, é te preparar para receber aquilo que Ele prometeu. 40 anos passam, Caleb, está pronto? Pronto, Senhor. A minha força, o meu vigor. Sabe o que é lindo? 40 anos Caleb pede as montanhas, os montes. 40 anos depois ele vai dizer: Senhor, eu quero a mesma região. A minha disposição é a mesma. Hoje a gente pede numa semana uma coisa, na outra a gente já fala: Senhor, dá para aliviar. Em vez da montanha, dá para ser só uma subidinha. Só uma clivezinha assim, porque a minha disposição. Não, querido, andando com o Senhor a gente não perde a força. Andando com o Senhor a gente é fortalecido, a gente é renovado de glória em glória. A cada dia somos renovados no Senhor. Alguém crê nisso? Alguém dá um glória a Deus aqui nessa tarde, por esse Senhor que fortalece, que nos renova, que nos restaura, que nos revigora. Aleluia! Eu quero declarar que nós somos vigias positivos. Você vai no meio da semana, domingo você vai falar: irmão, vem para o culto de quinta, que essa terra está emanando leite e mel. Essa terra, o fruto né? Se tem espia negativo dizendo bobagem por aí, nós somos positivos, que vamos dizer: tá bênção, vai crescer, vem logo, porque daqui a pouco não vai ter lugar, em nome de Jesus. Daqui a pouco você vai ter que chegar uma hora antes para sentar. Se lembre das minhas palavras, tá bom? Eu creio. Deus é bom, Deus é fiel. Então é interessante, porque o texto aqui que nós estamos lendo, a parábola da semente, como ela é citada, não está dizendo assim para a gente: olha, observe, tenha cuidado com a terra, olhe qual é a qualidade da terra, faça um teste na terra. A Bíblia não fala isso.
A Bíblia também não está nos dizendo aqui, fique preocupado com a forma com que vai crescer o fruto. Não, a Bíblia também não fala isso. A única coisa que a Bíblia fala é, lance a semente. A Bíblia não fala, faça um teste de qualidade. Alguém aqui é agrônomo? Não, né? Então, faça um teste de qualidade no solo. Verifique a autenticidade do solo. Fique preocupado para ver quando vai dar fruto. Não, a Bíblia diz assim, lance a semente. Sabe o que Deus está dizendo? A nossa responsabilidade e o nosso encargo é lançar na terra aquilo que Deus colocou na nossa mão. É botar para frutificar. Tem alguém que recebeu algo do Senhor aqui? Tem alguém que entende que carrega uma poderosa semente? Pastor, eu não estou carregando nada, eu não entendi essa semente. Deixa eu perguntar, tem alguém aqui vivo? Tem alguém respirando? Olha aí a semente poderosa, semente de vida que o Senhor te deu. Enquanto você está vivo, tem semente para ser lançada. Só que sabe qual é o problema, querido? Quando a gente não entende o encargo de semear, a gente nunca vai colher. Porque ninguém nunca vai colher aquilo que nunca plantou. É bobagem a gente querer esperar colher algo daquilo que a gente nunca plantou. A sua colheita nunca será diferente da espécie da sua semeadura. Eu falo isso, é tão... Meu filho já diria, né? É óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. Ninguém vai plantar uma semente de abacaxi e vai ter um pé de morango, porque a colheita vem segundo a espécie da semente. Esse é aquele momento que você está pensando assim, pastor, mas minha vida está cheia de tempestade. Pois é, porque talvez você está plantando vento. Você está semeando, mas é só guerra. Talvez você está semeando discórdia. Porque nós sempre vamos colher de acordo com a nossa semeadura. De acordo com a espécie da semeadura será o propósito, o fim da colheita. Então, muitas vezes nós nos decepcionamos porque fazemos uma semeadura aparente. Entenda isso. A colheita da parte de Deus não vem por aquilo que nós aparentamos semear. Não, pastor, não. Deus conhece a nossa aparência. Essa semana eu estava chorando no cinema assistindo desenho. Estava lá assistindo Davi chorando, né? Eu estou aqui no culto, irmão. No dia do culto a gente vem para o culto. No dia do cinema a gente vai para o cinema. Eu estava lá chorando vendo Davi. Porque eu fiquei imaginando exatamente cada cena ali. O profeta entrando na casa de Jessé, olhando para aqueles homens fortes e dizendo, né? É esse aqui, ó. Olha que homem de guerra. Olha que homem forte. E Deus dizendo, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. Porque às vezes a gente está dizendo assim, Senhor, por que é que eu não estou colhendo? E Deus está dizendo, porque você está plantando de maneira aparente. Eu não dou a colheita de acordo com aquilo. Irmão, tem gente que tem aparência de ovelha, mas é cobra. Tem gente que tem aparência de piedade, mas é maldoso. E Deus não dá segundo a aparência, Deus dá segundo a essência. Tem gente que você fala, meu Deus, essa pessoa tem cara de ser tão boa, por que vive essa vida toda lascada? Porque Deus não retribui segundo a aparência. Tem gente que você olha e fala, não, mas esse aí não merecia. É porque você não conhece a verdade de vida dele. Você está entendendo? Mas Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas. A terra não produz, não reproduz segundo a aparência. Lembra, tem uma parábola que fala que o pai dá ordem aos 2 filhos e vai fazer. Aí um deles diz assim, eu vou, mas não vai. O outro diz, eu não vou, mas acaba indo. E a Bíblia diz, qual dos 2 foi abençoado? Aquele que disse que não ia, mas foi. A gente acha que a gente é abençoado porque a gente fala para Deus, tá bom, eu vou fazer, e sai e não faz. Tá bom, eu vou obedecer, mas sai e não obedece. E aí a gente fala, por que eu não estou colhendo? Aí Deus dizendo, é simples, porque você nunca vai colher aquilo que você não plantou.
Você nunca vai tirar da terra aquilo que você ainda não lançou uma semente primeiro. Então a terra não vai reproduzir segundo a aparência, mas sim segundo a essência, a espécie. Então cada dia, esse era o minuto que você já tinha uma oportunidade de plantar uma semente de adoração, de dar um glória a Deus, de dizer um aleluia. Está perdendo uma oportunidade de lançar uma semente de gesto de amor, de carinho, de fidelidade. Segundo processo, primeiro entendido, lançar a semente. Deus não nos chamou para ficar fazendo exame de terra. Deus não nos chamou para determinar tempo de crescimento. Deus nos chamou para lançar a semente. Eu não faço isso para tal pessoa porque ela merece. E você acha que merece o quê? Eu não faço porque não fez para mim. Nós estamos julgando a terra quando nós deveríamos lançar a semente. Segundo passo depois de semear, e esse é maravilhoso. Depois de lançar a semente, sabe o que você vai fazer? Alguém quer saber? Senão nós já oramos e encerramos aqui. Só o Levi, depois eu conto, dona Val. Aumentou, então eu vou contar. Depois de lançar a semente, com todo amor e carinho, meus irmãos, vá dormir. Ei, aleluia! Lançou a semente, fez o que Jesus mandou, vá descansar. Eu sei que esse parece fácil, mas é o estágio mais difícil. Parece que é fácil, não, é descansar, né, Cris? É fácil descansar, Cris? A Cris fica assim, já treme. Falar descansar, ela treme. Aqui é o estágio mais difícil, mas observe como é importante. Gênesis, Deus vai criar todas as coisas. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 5. Deus cria céus, Deus cria terra, Deus cria porções de águas, Deus cria as estrelas, luminares, cria a lua, o sol, cria todas as coisas. Sexto dia, Ele cria o homem. Olha que lindo. Deus não criou o homem para criar nada. Deus criou o homem para desfrutar de tudo que já havia sido criado. Deus não cria o homem para dizer, vamos lá, vamos fazer porque tem muita coisa para ser feito. Não, toma conta daquilo que eu já criei. Cuida daquilo que eu já fiz. Sétimo dia, o que vai ter? Irmão, pensa comigo, se você é o Adão, né? Adão é ser humano. O nome Eva só aparece depois da queda. Observa como é, né? O nome Eva só entra depois da queda, porque até então era a criação de Deus ali. Aí Deus falando para Adão assim, Adão, seguinte, você vai cuidar de tudo isso aqui, ó. Você vai dominar, vai subjugar, vai liderar, vai dar nome para os bichinhos, para as plantas, para tudo, vai catalogar tudo aqui, está tudo com você. Sexto dia. Irmão, se sou eu, já diria, Senhor, então me dispensa já, que eu vou descansar, vou dormir, porque amanhã o dia vai ser puxado. Sim ou não? Sim. Só que Deus fala, amanhã é folga. Amanhã é feriado. Amanhã é descanso. Aí a minha pergunta é, o homem acabou de ser criado, está cansado? Acabou de ser criado. Aí alguém pode dizer, não, Deus precisou descansar. Deus não se cansa, meu irmão. Então se Deus não está cansado, o homem muito menos, para que no sétimo dia descansa? Porque descanso não tem a ver só com o revigorar do corpo. Descanso tem a ver com conhecer Deus na intimidade. É no descanso que Deus se revela. É no descanso que Deus se manifesta. É no descanso que nós podemos desfrutar de tudo que Deus é, de tudo que Deus pode, desfrutar da sua vontade. Está entendendo? Hoje o que as pessoas querem, eu quero fazer, eu quero multiplicar, eu quero já sair fazendo, e Deus está dizendo, descansa, lança a semente. Eu não sei se observou no texto, mas o texto diz assim, e estando o homem dormindo ou acordado, a semente multiplicou. Sabe o que a palavra está dizendo? O que você faz ou deixa de fazer, você está acordado ou está dormindo, não interfere naquilo que Deus está fazendo. Então, lança a semente que a palavra te ensina, lança a orientação que Deus está te dizendo, e vai dormir com muito amor e carinho e respeito. Vai dormir, vai descansar. Já viu que tem momento, irmão, deixa eu falar algo. Quando a gente está com sono, tudo fica ruim. Com sono a gente fica mal-humorado, com sono nada dá certo, com sono tudo incomoda. Então tem momento que não é que você tem que dar jeito em tudo, tem momento que você tem que só ir dormir para deixar de ser chato.
Só tem que tirar uma soneca e dormir. Você vai ver quando você acordar, está tudo diferente. Você vai dizer, meu Deus, o que aconteceu? Então, lança a semente e vai descansar, porque é no descanso que você vai conhecer tudo que Deus é no descanso que você vai conhecer tudo que Deus pode. Claro, hoje a palavra precisa ser descanso, a oração precisa ser descanso, mas tem gente que está dizendo, não, eu não tenho tempo para orar. Quem não tem tempo para orar é porque inverteu a prioridade, né? Se não está sobrando tempo é porque não está orando, né? Martinho Lutero já dizia, gente, eu tenho tanta coisa para fazer, que se eu não orar pelo menos 2 horas por dia eu não dou conta. Olha só, tenho tanta coisa para fazer, que se eu não parar pelo menos 2 horas para ter como Senhor, eu não consigo fazer. Eu não vou nem perguntar quem faz isso aqui. Às vezes não consegue orar 10 minutos, irmão. Às vezes a gente não consegue parar 20 minutos para orar, porque eu tenho muita coisa para fazer. E Deus está dizendo hoje, para, descansa, vem me conhecer na intimidade, vem descansar em mim, descansar à sombra do Onipotente. É só quando você entra no descanso de Deus, é que você entra no nível da produtividade, da multiplicação, do crescimento. Você está entendendo? No mundo se produz quanto mais você faz. Aí as pessoas fazem hora extra, trabalham de segunda a segunda, faz 12, 14, 16 horas por dia, porque eu tenho que produzir. No reino, você produz descansando. Não estou falando acerca de ficar ocioso. Você entendeu o que significa descansar em Deus, confiar em Deus, conhecer a Deus. Então em Deus as coisas não acontecem quando nós fazemos, mas sim quando nós descansamos nele, quando nós o conhecemos e confiamos em sua soberania. Já vi muita gente falando isso. Deus estava falando para eu parar. Eu não parei, Deus me parou. Esse é o grande problema. Quando a gente não para pela voz, Deus vai dar um jeito de nos parar. Quando a gente não para ter tempo, né? Eu vou lançar essa semente, eu quero obedecer. Pastor, isso que você está falando é sério? Não, isso que eu estou falando é bíblico. Havia um desígnio sobre Israel. Eles tinham um ano sabático. O que significa isso? Eles tinham um ano de descanso. A cada 6 anos, no 7º ano, era um ano sabático, em que eles iriam descansar. Olha que lindo, um ano sabático. Não era nem um dia, era um ano, né? Tem gente hoje que não consegue parar o domingo para vir no culto, irmão. Tem gente hoje que não tem tempo para tirar um dia para o Senhor. Então, a cada 6 anos, um ano, eles tinham que parar, sabático. Vão descansar, cuidar da família, adorar o Senhor, descansar. Aí só que o que eles faziam? Não paravam. O povo de Israel passou 500 anos sem descansar. Sabe o que aconteceu? Esse povo foi levado como escravo para a Babilônia. O povo que não descansou 500 anos, agora é levado como escravo para a Babilônia. Detalhe, quantos anos eles passam escravos na Babilônia? Ô irmão, carisma, hein? 70 anos. O povo de Israel passa, guarde isso, 70 anos como escravo na Babilônia. Vamos fazer uma continha rápida? A cada 6 anos eles precisavam descansar o 7º ano. Em 100 anos eles deixaram de descansar 14 vezes, porque eles não obedeceram. Então a cada ano eles não descansaram 14 anos. A cada 100 anos, perdão, a cada 100 anos, por não descansar o 7º ano sabático, eles não descansaram 14. Então eu disse que em 500 anos eles não descansaram. Vamos lá? 500 são 5 vezes 100. Então faz aí, 5 vezes 14. 5 vezes 10, 50. 5 vezes 4, 20. 50 mais 20, 70. Os 70 anos que eles... me arrepio, irmão. Os 70 anos... Cris, para descansar, irmão. Estou avisando. Os 70 anos que eles não pararam para descansar, eles foram escravos na Babilônia. Deus está dizendo hoje, descansa, encontra tempo
não é nem contratempo. Esses dias alguém veio me perguntar algo: pastor, eu preciso que você faça algo para o reino, é tal dia, é tal hora, será que você consegue? Eu falei: irmão, o tempo não é o meu Senhor, o meu Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Tem gente que fala assim: não posso porque não dá tempo. Não, o tempo não é o Senhor da tua vida, o Senhor da tua vida é Jesus, que te resgatou, que te redimiu, que te tirou da escravidão e que te trouxe para uma vida abundante. Eu prefiro tirar o ano sabático do que virar escravo na Babilônia. Eu prefiro descansar aquilo que Deus tem do que passar como escravo na Babilônia. Então entenda, descanse. Só que também uma outra realidade: ninguém dorme para sempre. Vai ter o tempo de descansar, vai, mas isso é um tempo. Descansar é você entrar em um ambiente de comunhão com Deus, é você conhecer a Deus, é você conhecer a sua graça, é você reconhecer. Irmão, a gente sabe quando Deus está presente. Quem conhece a presença, meu irmão, você sabe que não é um movimento, você sabe que não é um entusiasmo, você sabe que é uma presença, você conhece, e é no descanso que a gente vai conhecendo a presença de Deus. Então no descanso você conhece quem Deus é, você conhece a sua mente, a vontade de Deus, você recebe o renovo de Deus, porque, lembra, 6 dias Deus criou o homem, 7º dia descansa, 8º dia é o momento de se levantar para multiplicar aquilo que o Senhor confiou a você. Deus não está confiando coisas a mim, pastor, por que será? Porque você confiaria em alguém cansado? Quem aqui daria o carro para alguém dirigir numa viagem longa, sendo que essa pessoa está cansada? Ninguém. Quem aqui daria uma tarefa importante para alguém morrendo de sono? Ninguém. Mas quando nós entendemos, existe o descanso, eu descanso em Deus, aí depois do descanso, é o momento de se levantar para multiplicar. Eu creio que nessa tarde, no descanso da palavra, a gente vai se levantar daqui para multiplicar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. É tempo de se levantar. Levantar fala de assumir a responsabilidade para a grande colheita. Irmão, a Bíblia diz: os campos estão brancos. Olha o que o Senhor diz, Jesus diz isso: ore ao Pai para que Ele envie ceifeiros, porque os ceifeiros são poucos. Nós nunca tivemos um número tão grande de evangélicos no Brasil, e parece que só aumenta escândalo. Jesus está dizendo: gente, está prontinho, a colheita está pronta, os campos estão brancos. Qual é o papel de vocês? Colher aquilo que já foi produzido, recolher aquilo que já cresceu, Então é nossa responsabilidade. Só que o problema é que a gente não descansa quando tem que descansar. A gente não descansa quando tem que descansar e dorme quando era para se levantar. Não é à toa que a palavra vai dizer, o Senhor vai dizer: desperta tu que dormes. O que o Nicolas está fazendo aí com essa caminhada? É muito lindo o que ele está fazendo. Para quê? Qual é o grito? Desperta, Brasil. Acorda. Acorda, você que está dormindo e está achando que a corrupção é natural. Acorda, você que está dormindo e está achando que o pecado faz parte da vida. Não, não faz parte. Nós morremos, nós nascemos de novo em Cristo. Nós estamos debaixo do governo do Espírito. Estamos debaixo da graça de Deus. O problema é que a gente não descansa quando era para descansar, e a gente dorme quando era para levantar. Então não durma, irmão, acorde, desperte. Tem uma colheita pronta, tem um campo pronto para ser colhido na história da sua vida. Então lance a semente. Deus está dizendo hoje aqui para nós: lance a semente, descanse em Deus. O Emanuel às vezes planta aqueles pezinhos de feijão, Já viu, da escola? E caramba, cara, ninguém aguenta quando planta, porque ele planta agora, daqui 2 minutos ele volta e diz: já cresceu, já cresceu.
às 6 horas da tarde ele está lá, já cresceu, amanhã de manhã ele está lá, já cresceu. Às vezes a gente fala assim: Senhor, estou colocando meu filho nas tuas mãos, estou colocando meu casamento nas tuas mãos, estou colocando minha vida financeira nas tuas mãos, estou colocando meu ministério nas tuas mãos, mas a gente fica: e daí, já aconteceu? Não, se eu confio na mão de quem eu coloquei, eu vou só dormir e descansar, porque no tempo certo, como a Bíblia diz, que o reino de Deus é comparado àquele homem que lançou a semente, e quando for dormir, e quando voltou, o que aconteceu? A semente havia germinado, ela havia multiplicado, ela havia crescido, porque não tinha a ver com aquilo que ele fez, mas tinha a ver com aquilo que ele creu. Deus está falando hoje: lance a semente, lance, e vai chegar o momento de você se levantar, não para produzir, mas para colher aquilo que foi produzido. Não para fazer, mas para desfrutar daquilo que está feito. Não para realizar, mas para desfrutar daquilo que está consumado. Fica de pé, por favor. Nós cansamos quando nós tentamos produzir resultados. Quando a gente tenta produzir resultado, a gente cansa. Quando a gente quer fazer as coisas acontecer do nosso jeito, na nossa força, no nosso tempo, na nossa hora. Só quem crê na Bíblia de todo o coração, dá um glória a Deus aí. Eclesiastes, a palavra diz: existe um tempo determinado para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo de plantar e há tempo de colher. O problema é que a gente está querendo colher quando a gente negligenciou o tempo de plantar. E hoje Deus está fazendo a gente parar e rever. Hoje, olhar para trás e rever. Hoje talvez a gente está esperando uma colheita daquilo que a gente nunca plantou, mas glória a Deus a gente enxergar. Porque quando a gente enxerga, a gente diz: agora é hora. Hoje você vai sair daqui e vai ter uma oportunidade de plantar algo na vida das pessoas que vão cruzar com você. Hoje você vai voltar para casa, e ao entrar dentro de casa, você vai entender que você não voltou para aquela casa para criticar. Você entrou naquela casa para frutificar. Não é para criticar acerca do que não foi feito, mas é para frutificar acerca daquilo que Deus está fazendo. É confiar, é descansar, é acreditar. O cansaço vem quando a gente quer fazer, mas descansando é quando Deus faz por nós. É Ele que está fazendo. Nós saímos do campo do esforço natural, do esforço humano, e passamos a depender da providência divina. Hoje é tarde,